Enquanto a doutora Patrícia vai ali, vocês vão ficar com a genérica. Vamos lá. Rosane, como é o Facebook? Pessoal, vamos lá. Olha só. Olha só. Quem tem Facebook, quem entra no Facebook, levanta o braço, por favor. Eu queria pedir a vocês para entrarem no Facebook, sempre que puderem, no Facebook do Procon Carioca, ou num outro Facebook que a gente prepara, uma moça que está aqui comigo, a Rosane, que trabalha comigo, prepara, que a gente põe todos os dias uma dica do consumidor. Põe uma dica diferente. Qual é a dica de hoje? Você sabe, Rosane? Não, porque e-mail você não consegue consultar. Eu estou falando... Tem e-mail também. O Facebook você consulta e está lá. Dica do consumidor. O Banco Central oferece dois tipos de conta que não tem tarifa. Coisas que a gente precisa saber. Como a gente estava falando aqui e a doutora Patrícia falou, a informação é tudo. Informação é tudo. Então, ouve o rádio. Ah, também, algumas pessoas aqui já me viram ali, a gente está na Rádio Globo 2 vezes por semana, só tirando dúvida da defesa do consumidor. Tem e-mail, defesadoconsumidor@radioglobo.com.br. Aí tem e-mail. Então, é muito importante a gente estar informal. Tem dúvida? Procura uma orientação, procura saber alguma coisa. Lúcia, não vai falar uma coisinha, não? Vem aqui falar um pouquinho. Você está programado com a doutora Patrícia. Queria ver, assim, alguma dica. Então, defesadoconsumidor@radioglobo.com.br. É um e-mail que você pode fazer alguma pergunta, pode mandar alguma denúncia, pedir algum esclarecimento. A grande questão na defesa do consumidor, gente, estou fazendo ar aqui enquanto a Patrícia chega. A grande questão é como é que a gente faz prova. Não adianta eu só falar. Não, porque eu fui lá e o cara me cobrou. Não, quer dizer, adianta. Mas se você conseguir fazer prova, nota fiscal sempre. Contrato, como diz a doutora Patrícia, mesmo um contrato à mão, eu e você. Se você te contratei, você se compromete a quê? Já vi que você é bom de computador. Eu vou consertar seu computador. À mão. CPF, identidade, número, endereço, vale. Contrato, não precisa ser aquele contrato sofisticado, um papel. E tudo isso, a nota fiscal, tudo isso nos ajuda a fazer prova daquilo que a gente precisa, enfim, rebater. No Procon Carioca, a gente tem uma central telefônica, 1746, dígito 7. 1746, dígito 7. É a defesa do consumidor. Você com seus papeizinhos do lado, não adianta, aí o atendente, não, espera aí que eu vou buscar o papel. Se prepara. É igual o ato de compra. A gente acha que o ato de compra é banal. Vou ali no shopping. Não é assim. Aí alguém diz assim, mas por que tudo é R$ 1,99? R$ 15,74. Alguém aqui consegue comprar alguma coisa que custe R$ 20? Não consegue. É R$ 19,90, é R$ 21,40. O que é isso?
O que é técnica de venda? É uma técnica de venda para, poxa, essa blusa muito baratinha, 30 e poucos reais. Não foi? Foi 40, porque era R$ 39,90 e 99. O negócio da balinha do 1 centavo. Quem aqui já caiu no golpe da balinha? Que não é golpe, quem aceitou? Olha, vou falar aqui. Um amigo meu diz isso. Se o dono do Itaú faz questão de 1 centavo, vai pagar uma conta faltando 1 centavo, vai? Vai no Bradesco, vai? Não vai. Não dão, mas nós, consumidores, somos também displicentes. Eu, outro dia, também não precisa fazer barraco. Outro dia, eu na loja americana, minha senhora, tem uma fila aí atrás. Eu falei, estou esperando meu centavo. É meu. Se o dono do Banco Itaú faz, por que eu não faço? Por que eu não vou fazer? Quer aceitar balinha? Aceita. Mas sabendo o que diz a lei. Se não tem 1 centavo, o fornecedor é obrigado a arredondar para menos até atingir o ponto do direito da pessoa. Se não, pensa bem, ele é que botou o preço. Ele não tem troco. E sou eu que vou pagar? Então, ela cumpre a lei. Não, ela não faz mais do que cumprir a lei. Todas as outras, seja o que for, drogaria, padaria, tem que arredondar para menos a favor do consumidor até atingir o preço. 99, falta 1 centavo. Aí eu não tenho 1 centavo. Então, por favor, 95, 98, tem 2? Não, não tem. Então, 95. Ah, não tem 5? Então é 90. Agora, o consumidor também, ele é displicente, nós todos. E, deixa para lá, coitadinha da garota, tadinha. Deixa ela ganhar uma comissão. Coitadinho. Não é uma outra técnica de venda. Já vou te dar a palavra. Uma outra técnica de venda. Esse negócio do 99, repara, no Brasil inteiro, você não consegue uma coisa que custe 10, que custe 18. É técnica de venda, porque você vai dizer, eu comprei uma blusa ótima, 30 e poucos. Não foi, foi 40. É técnica de venda. Outra técnica de venda. Venha agora, ligue agora que você vai ganhar. Você indica 3 amigos e você vai levar e vai ganhar de brinde um pote de creme. Não é assim? Aí, quem ligar primeiro, isso é técnica de venda, chamada venda por impulso. Aí você vai, compra. Depois para no dia seguinte, fica olhando. Para que eu comprei essa fritadeira mesmo, hein? Às vezes, o dinheiro... Só um minuto. Às vezes, o dinheiro que falta no fim do mês está na fritadeira, gente. Outro dia, uma amiga minha, uma moça que trabalha com a gente aqui, ela falou, o meu não está na fritadeira, secretária, mas o meu, eu comprei uma máquina de café expresso e o dinheiro faltou. O dinheiro que faltou no fim do mês estava na máquina. Pode comprar o que a gente precisa, o que a gente quiser, mas o hábito de comprar não deve ser banal. Se prepara para comprar. Patrícia, eu estou aqui animando o auditório. Estou gostando. Olha só, outra coisa. Vem aí a tal da Black Friday. Ó, muito olho vivo. Presta atenção. Tem gente que compra porque está barato. Mas você está precisando? Não estou precisando, mas está barato. Que está barato? E sai com o olho roxo, a perna quebrada. Então, olha aqui. Porque aí, como é aquele negócio de venda por impulso? É só até sábado, é agora, vai ter que ser agora. Compre agora, é o melhor. Quem disse?
vai comparar. Agora, poxa, eu estou precisando, quero ter uma máquina de café expresso em casa. Legal. Eu vou me preparar para comprar a máquina de café expresso. Quando der, em que dia, em que momento. Então, essa história, vou para o shopping porque eu mereço. Hoje eu vou afagar o meu ego. E também depois vem a conta, né? A conta vem. Então, eu duvido que eu vá ao shopping e não venha com alguma sacolinha. Não tem jeito. Então, eu aí evito, estou evitando. Não vou, fico do lado de fora. Não entro na loja, porque é verdade. Entrou, ferrou. Não é assim? Entrou, aí vem aquela pessoa tão simpática. Imagina. E outra técnica de venda, já falei da 99, já falei da venda por impulso, tem outra. Só diz o preço, eu tenho um amigo que era corretor de imóveis, ele é corretor de imóveis. Ele diz, eu só digo o preço depois que o casal vem e diz, vou mostrar para o meu filho o apartamento. Pronto, gostou, aí ele diz o preço. Antes ele não dizia. No afeto. Então, é outra técnica de venda. Outro dia eu fui comprar uma saia na Galeria Menescal. Vi lá Aí, metei a saia. E eu falei, minha filha, quanto é? Não dizia. Espera aí que eu vou pegar outra cor para a senhora. Minha filha, quanto é? Tá tão bonita, ficou tão... E aí, como ela viu que eu tinha gostado, aí rola o preço. Aí o preço vem depois que você já disse que gostou. Eu não comprei, claro, porque não era o que eu queria, era muito caro. Então, o ato de comprar não é banal. O ato de comprar, a gente precisa se preparar. Pronto, e agora estou te entregando. Ótimo. Porque isso que a Solange está falando tem tudo a ver, porque consumir é uma decisão essencialmente emocional, né? É muito louco, né? Porque toda decisão assim que envolve emoção, toda mudança de padrão que envolve emoção é muito mais difícil, né? Eu conto uma história sempre. Quem já assistiu palestra minha, seu Iramar, acho que já assistiu, já deve ter ouvido essa história. Eu, assim, toda segunda-feira, de um tempo para cá, eu falo assim, vou começar o meu regime, que é o dia oficial. Aí eu vou no supermercado no domingo, compro pão integral, compro iogurte lá, aquelas coisas, né? Aquela ilusão. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, eu já vou dormir determinada. Amanhã eu vou acordar, vou comer um pãozinho integral, um mate, uma coisa assim bem light, uma ricota. Aí acordo com aquela disposição, com aquela determinação. Aí, lá em casa trabalha a Tetê, há 20 anos. Tetê, gordinha, acha que gente saudável é gordinha. E Tetê é a pessoa mais bem-humorada que eu conheço, né? Cuidou dos meus filhos, uma das minhas melhores amigas. Aí Tetê entra lá em casa assim, 7 e pouco da manhã, com um saquinho. Oi, bom dia, trouxe um pãozinho quentinho para a gente tomar café. Adivinha o que a doutora Patrícia faz? Come o pãozinho fresquinho com a Tetê. Então, mudança de comportamento é a coisa mais difícil da vida, né? Então, você segurar uma mudança de hábito de consumo, você dizer não ao consumo, mudar o seu comportamento repetitivo de consumir excessivamente. Para que você possa consumir, você tem que contrair empréstimos, né? Porque o teu salário não cobre aquela despesa, porque a tua aposentadoria não está cobrindo aquela despesa, né? Ou satisfazer as vontades da família, né? Dos netos, dos filhos,
né? Eu vou prosseguir um pouquinho, daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, mas eu vou dar uma acelerada, senão a gente não termina hoje. Então, essas decisões são muito difíceis de ser tomadas, porque importam em mudança de comportamento. E aí, o governo brasileiro, aí eu vou abordar o que o senhor Marcos falou, o governo brasileiro, de um tempo para cá, as coisas mudaram no Brasil. Lembram da hiperinflação? Né? Ninguém esquece quem viveu aquilo. Né? Aí, de uma hora para outra, graças a Deus, a inflação fica controlada, a abertura, um pouquinho antes da abertura da importação, a gente começa a ter contato com muitos produtos que a gente não tinha no passado, porque para comprar um tênis tinha que trazer alguém lá de fora, um tênis, e de uma hora para outra a gente começa a ter contato com todos esses produtos, a indústria brasileira começa a se aperfeiçoar para competir com os produtos importados, estabilidade da moeda, plano real, o que acontece? Tudo ao mesmo tempo agora. O governo começa a incentivar cada vez mais o consumo, né? Como uma política, eu não sou economista, não sou política, eu sou defensora pública, mas eu observo a realidade através dos meus atendimentos, né? Através das pessoas que passam por mim. Então, aí o governo vai começar a incentivar o consumo como forma de controlar a inflação, e para que as pessoas possam consumir muito, abre-se uma gama de possibilidades de empréstimos no mercado brasileiro. E o empréstimo que efetivamente, e a facilidade para adquirir esses empréstimos, para poder consumir esses bens e esses serviços, porque nos vendem a facilidade e a certeza de que precisamos de todas essas coisas para sermos felizes. É muito doido, né? A gente achar que a gente vai ficar mais feliz com uma bolsa. Estou falando de nós, meninas, né? E os meninos gostam mais das coisas eletrônicas, né? Então, a gente acha que realmente vai ficar mais feliz, e a gente não tem dinheiro, a gente pega dinheiro emprestado. Esse círculo vicioso está certo? Não. Mas ele existe? Existe como? Aí surgiu no ordenamento jurídico brasileiro o empréstimo consignado. Quem conhece o empréstimo consignado? Todo mundo, né? Que vocês são alvo, né, direto das instituições financeiras nessa modalidade. Então, o empréstimo consignado é uma espécie de mútuo bancário. O que é mútuo? Mútuo é empréstimo com desconto em folha de pagamento. E existem leis que regulam esse empréstimo, né, esse tipo de empréstimo. O valor de todos os empréstimos consignados, porque eu já peguei casos que uma única pessoa, esse senhor tinha 36 empréstimos consignados. Semana passada eu atendi um com 24. Olha, Flávia, fala aqui, 20. Semana passada eu peguei um com 24 empréstimos consignados e com 48% da renda dele comprometida, só com consignado. Dentre esses, tinha 5 cartões de crédito consignados. Consulta de cartão consignado. Então, assim, juntando todos os empréstimos, só pode ter a margem de 30% comprometida, porque a lei diz que é assim. Tá? O empréstimo consignado, ele no fundo, ele é um produto, né, um contrato bom, porque ele tem juros bem baixinhos, de verdade, porque é o único contrato bancário que possui limitação de juros em lei, porque os outros todos se regulam pelos preços do mercado. Tá? Mas, mesmo ele sendo um bom produto, tendo nascido como um bom produto, o homem tem a capacidade... Oi, Valéria. Tem a capacidade de usar para o mal as coisas. Né? O ser humano
né? E ainda mais o ser humano banqueiro. Ele tem essa capacidade. Então, esse crédito consignado vem sendo vendido há muitos anos. O crédito consignado deve estar aí na roda há uns 12 anos de forma mais intensa. Ele vem sendo vendido como uma grande facilidade, como uma forma muito fácil de resolver todos os problemas da vida. Vai sair direto da sua conta, é muito fácil, é baratinho. Aí você faz aí depois, como você fez você, em vez de ganhar R$10 por mês, acaba ganhando 9, porque você já está pagando no consignado, né? 10%. Aí, se você não estava conseguindo viver com 10, quanto mais, aí você não vai conseguir viver com 9, certo? E aí, essas decisões financeiras, elas são muito importantes. E a gente sente lá no núcleo, né, Flávia, que elas vêm sendo tomadas de forma muito inadequada e sem informação. Então, o empréstimo consignado, ele, no fundo, é um bom produto. Só que ele adquirido da forma como ele está sendo adquirido, indiscriminadamente, deixando que essa margem consignável seja alargada 40 e tantos %, e você faz geralmente um consignado em muitas prestações, em 60 prestações, em 48 prestações, aquele juro pequenininho, em 60 meses, ele vira um monte de dinheiro. Então, assim, e sabe o que a gente faz o diagnóstico lá no núcleo? Que muitas vezes não lembram, as pessoas não lembram por que pegaram o primeiro empréstimo. Há uma desordem, porque a pessoa, quando chega lá no núcleo, às vezes ela está numa situação de estar muito endividada, ela já está numa desordem mental também bem severa, assim, porque fica muito desesperada. Porque dever é uma coisa desesperante, é aterrador você dever. Então, as pessoas chegam lá no núcleo, muitas vezes, com o salário comprometido e, por conseguinte, com a vida comprometida. Né? E o empréstimo consignado, ele é um vilão no fundo da história. E assim, muitas vezes se faz renovação desses consignados, oferece-se renovação desses consignados de uma forma errada e fraudulenta. Então, vamos renovar o seu consignado, o senhor vai conseguir continuar pagando a mesma coisa. Isso, R$ 302,76. Aí você já está quase acabando. Aí vem a ligação do mal, a ligação do capeta. Né? E aí a ligação fala, vamos renovar este empréstimo. A senhora leva um troquinho, um dinheirinho, e em vez de acabar de pagar daqui a 2 meses, a senhora acaba de pagar daqui a 10 anos. Estou brincando, estou exagerando. 60 meses. A pessoa não fala, a senhora vai continuar pagando a mesma coisa. E aí a pessoa cai nesse conto. O telefonema ou o gerente com cara de bonzinho. Ou o gerente com cara de bonzinho que se faz teu amigo. Ou o gerente. Aí é um negócio que a gente chama da violência. Existe muita violência financeira contra o idoso, sabe? Por parte da família e por parte dos bancos. É muito delicado eu tocar nesse assunto, porque vocês estão aqui na minha frente. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando. E muitas vezes a gente nota no atendimento, porque eu sou uma defensora essencialmente de atendimento, é o que eu mais gosto de fazer. Hoje eu estou numa função que eu não posso atender tanto, né, porque cada um tem que fazer uma parte do trabalho para o trabalho dar certo. A Flávia fica mais no atendimento, eu fico um pouco menos. Nós temos mais defensores lá que fazem isso. Mas o que eu noto é que muitos idosos, com relação a isso que o senhor falou, da família pedir empréstimo, neto
filhos que vivem às custas dos pais. Não estou falando daquele filho que está passando por uma dificuldade. Eu sou mãe, eu sei que eu não deixaria de ajudar. Mas, assim, aquele filho que passa uma dificuldade eterna, sabe? Que vive ali E muitas vezes o idoso que eu sinto, eu fico muito triste de constatar isso, mas eu sinto que o idoso ele compra muitas vezes o amor. Ele compra aquele lugar ali naquela casa, fazendo um empréstimo para um neto e para um filho, sabe? E isso dá uma dó, dá uma dor, mas faz nascer da gente uma vontade muito grande de ajudar. Então, essa violência financeira contra o idoso, exercida muitas vezes pelos entes mais próximos e queridos, é muito triste. E aí, do lado disso aí, a gente tem o banco que se aproveita dessa situação emocional e coloca o idoso numa situação de endividamento gravíssima. Isso aí até acontece, é uma exceção da exceção também. Mas pode acontecer também, de a gente ter um problema, porque uma pessoa que tem um vício tem uma doença gravíssima, que é a compulsão por drogas. Então, assim, mas isso é uma exceção, mas eu estou falando no dia a dia mesmo. Essa vai pagar juros. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Ela está falando que tem um idoso que ela conhece que diz que se o Brasil deve, ele vai dever também. Mas não é bem assim, olha só. Na grande maioria dos atendimentos, eu ouso dizer que quase a totalidade dos atendimentos, as pessoas chegam ao Nudecom, na Comissão de Tratamento e Prevenção ao Superendividamento, muito arrasadas por estarem naquela situação, né? O superendividado ele não fica com valores mínimos para pagar coisas mais básicas da sua subsistência. Então, a pessoa que chega lá, o brasileiro, falam muito que o brasileiro é safado, que o brasileiro é isso, que o brasileiro quer dar um jeitinho. A gente não vê isso lá no Nudecom. Todo mundo que chega lá, chega muito arrasado porque está endividado, chega doente da alma e falando sempre a mesma frase: doutor, eu quero pagar o que eu devo, eu quero limpar meu nome. Então, esse é o brasileiro de verdade, sabe? O brasileiro de verdade, ele quer a sua honra. O Brasil, hoje, a gente está vivendo uma crise moral aí muito séria. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque a gente está aí atendendo as pessoas e prestando um serviço público de qualidade. Então, eu fico à vontade, estou fazendo a minha parte, não estou fazendo caridade, porque eu ganho salário para isso, né? Talvez a forma como a gente faça seja diferente, porque, como eu falei uma vez numa palestra, quando a gente atende uma pessoa com extrema necessidade emocional, apesar de estar te trazendo um problema jurídico, a gente tem que atender com o coração na mesa. Porque se a gente não atender com o coração na mesa, esse coração que está aqui, botar na mesa, e o que está aqui, botar na mesa, a gente não atende bem. Tem que ter envolvimento, pelo menos para mim e para a Flávia, que eu já sei que nós somos, além de colegas de trabalho, muito amigas e parecemos muito na hora de atender. A gente faz muito parecido. Então, hoje, a gente vê idosos que estão numa situação de desorganização financeira severa, de endividamento severo, por diversas causas, por essa oferta de crédito avassaladora, irresponsável e criminosa dos bancos, por toda essa situação econômica de incentivar, do governo incentivando o consumo e os empréstimos, de muitas vezes as famílias estarem com esse abuso financeiro, sim, né? Eu atendi um caso lá na comissão, um senhor idoso, e ele sustentava todo mundo, o filho, o
o neto, a nora, o filho tinha 45 anos e ainda estava estudando para concurso. Eu não estou fazendo nenhum julgamento dessa pessoa. Se tivesse sobrando dinheiro, tudo certo, tudo bom. Tudo certo, tudo bom. Parabéns, Solange. Obrigada, tá? Então, se nessa família tivesse sobrando dinheiro, tudo bem, né? Eu acho que escolhas pessoais são escolhas pessoais. Mas, assim, nessa família estava faltando muito dinheiro. E tudo nas costas. Vocês acreditam que ele não contou para a família que ele estava super endividado? Ele continuou bancando tudo como se nada tivesse acontecendo. E isso é muito grave. E aí, quando a gente diz que teria que haver uma reestruturação, que a gente teria que parar para pensar naquele momento, se ele queria mudar e tal, ele falou para mim, doutor, eu não quero mudar. Eu não estou pronto para mudar. Então, o senhor vai ter que, de uma forma ou de outra, nesse momento, aguentar suportar os encargos do endividamento, que são pesados, financeiros e emocionais. Muito pesados, né? Tem duas pessoas? Fala. Deixa eu falar. Primeiro ela. Eu tenho um grupo de terceira idade e tem pessoas no meu grupo que exatamente passam por isso. O filho pega o salário do idoso, usa, e às vezes eu começo uma atividade com o idoso está indo bem e tal, tem que parar porque não pode sair, porque o filho endividou, e aí tem que pagar, e a pessoa começa a ficar doente. É o testemunho de que isso que eu estou falando acontece. Assim, ninguém me contou, não. Na verdade, é algo que a gente apreende do atendimento mesmo. No caso da gente querer liquidar a dívida, tem direito aos 40% de redução obrigatório? Olha, não existe isso. Deixa eu explicar, olha só. Quando a pessoa está devendo, ela vai ter que suportar os encargos da dívida, que é multa, encargos contratuais. Não existe a obrigatoriedade do credor, que é o banco, a instituição financeira, para fazer acordo reduzir dívida, não. Quando a pessoa quer pagar, é uma faculdade, ou seja, é uma opção do banco dar um desconto para a pessoa liquidar aquela dívida, porque muitas vezes interessa. Mas não é uma obrigatoriedade. O banco pode cobrar aquela dívida na integralidade, se for devida, para todo sempre. Então, existem mitos que circulam por aí de que tem que ter redução e tal. Geralmente, o banco faz isso, né? Por quê? Porque interessa a ele receber. Oi, tudo bem? Que bom. Oi, Patrícia. Parabéns pelo teu trabalho. Está sendo muito interessante. Esse tema eu não tinha ainda assistido de sua parte, mas parabéns mesmo. Eu queria só aproveitar, acho que a colocação. O que acontece? Toda dívida tem um desconto. Se você pagar à vista, se você antecipar em função dos juros que estão acumulados, a pessoa vai ter um desconto, né? Não é 40%, mas é aquela taxa de descapitalização que ele faz. Talvez isso seja aí talvez seja a pergunta dela. E aí uma experiência que eu tenho tido como consultor e terapeuta financeiro para ajudar as pessoas, uma coisa importante, né, que eu gosto sempre de chamar a atenção e compartilhar, porque a questão é, estar endividado é um problema ou não é um problema? Depende. Então, eu gosto de fazer essa reflexão, porque não é um problema estar endividado, na minha ótica, porque o problema é as pessoas não saber sair das dívidas. Não conseguirem pagar. Não saber sair. Porque um endividamento, necessariamente, ele não é um problema. Se você fez estrategicamente, se você aproveitou o consignado, que é uma taxa baixa, para fazer um empreendimento e usar esse dinheiro para gerar mais dinheiro no empreendedorismo,
bacana. O que acontece é que as pessoas usam o consignado para consumo, e aí, ou para pagar a dívida de outras pessoas. Então, isso acaba realmente gerando aquela bola de neve. Então, a questão é negociar com o banco sempre. Eu vou dar aqui um testemunho recente. O cliente devia R$120 mil. Comecei a negociar em nome dele com a instituição, ele pagou 30 e liquidou a dívida. Né? Geralmente... O que precisa, e você falou um ponto muito importante, é esse aspecto psicológico do endividamento, que as pessoas ficam angustiadas e tal. A melhor recomendação, né, é aquele conceito, devo, não nego, pago como posso. É se reorganizar. Quando é consignado é mais complicado, precisa ajuda de vocês. Porque eles não negociam. Mas nas dívidas normais, cheque especial, cartão de crédito, etc., tem que ter a tranquilidade de se reorganizar a sua vida financeira, fazer o seu diagnóstico e tal, e identificar qual é o valor da capacidade financeira para liquidar aquele empréstimo. E negociar a redução. É isso. Isso que ele falou é muito importante, porque quando a dívida você ainda está pagando as prestações, ou seja, existem prestações futuras não vencidas para serem quitadas, acontece isso que ele falou. Deve acontecer a redução de juros. Então, assim, você está na 30ª parcela, você quer quitar, eles têm que descontar os juros das próximas 30. Nas dívidas já vencidas, o desconto ele não é obrigatório, mas muitas vezes, dependendo da idade da dívida, dívidas mais antigas, a gente consegue negociar lá no Nudecom, porque a gente tem um departamento de conciliação, para redução dessas dívidas. Mas isso depende de muitos fatores, não é algo certo. Existem bancos mais maleáveis, bancos menos maleáveis, que negociam melhor. Existem dívidas mais novas, vencidas há pouco tempo e vencidas há mais tempo. Então, a gente consegue... o importante é você não tomar essas decisões depois que você já está um pouco enrolado, sozinho, sem uma assessoria, né? Eu acho que é importante, dentro dessa experiência, compartilhar o seguinte. O banco, ele nunca vai perder dinheiro. Né? Nunca vai perder. Depois de 90 dias, 120 dias, essa dívida que não foi paga, ela vai para prejuízo para o banco. Ele é obrigado a contabilizar. Pela regulamentação, ele lança isso a prejuízo. Quando o banco lança isso a prejuízo, significa que ele vai reduzir o seu lucro. Se ele vai reduzir o seu lucro, ele paga menos imposto de renda. Se ele paga menos imposto de renda, quem está pagando essa conta é a sociedade como um todo. Normalmente, depois de 6 meses, esse banco ele já terceirizou essa dívida. Não é nem ele mais que está à frente dessa dívida. Ele vai sempre aparecer, mas ele já vendeu esse crédito para o mercado. E quando ele vende esse crédito para o mercado, ele está fazendo alguma receita sobre isso. Então, a empresa que comprou esse crédito, ela comprou por um valor pequeno, porque às vezes o risco é grande de recebimento, e ela vai aceitar um valor que você poderá pagar. Então, essa é a prova de que as dívidas mais antigas a gente consegue negociar por valores menores. O que acontece é que muita gente encontra muita dificuldade psicológica de passar pela inadimplência, porque ficar sem pagar é muito difícil, né? Então, eu costumo dizer que a pessoa que fica muito endividada, ela acaba ficando super endividada porque ela não queria ficar endividada. Ela vai pegando um empréstimo para pagar o outro. Então, o super endividado, na verdade, ele é um bom pagador. E eu falo esse discurso muito tranquilamente, porque se ele tivesse deixado que a primeira dívida se consolidasse com inadimplência, ele talvez não tivesse ficado super endividado. Vocês compreendem? O meu olhar não é paternalista. E de forma alguma. Mas não estamos aqui, nem a Defensoria existe, para julgar ninguém. Estamos aqui para tratar um fenômeno social gravíssimo, porque quando a pessoa fica superendividada, ela deixa de ser um ser econômico. Ela deixa de movimentar a economia, a macroeconomia, né? Então, a sociedade adoece. Hoje a gente tem essa doença do superendividamento, né? Então, o empréstimo consignado pode ser uma boa saída, e só que se usado, como você falou, de forma adequada. A gente tem o CDC,
que é uma modalidade de empréstimo, aquelas que saem direto da conta, que você compra para adquirir bens e produtos. É aquele empréstimo que você faz direto, que sai na sua conta corrente. Então, quando a pessoa deixa de poder fazer o consignado porque já atingiu a margem, se ela está numa situação do ciclo do endividamento, ela passa a adquirir o CDC. Então, além de ter o dinheiro retido lá no contra-cheque, porque o empréstimo consignado, ele não te dá nem chance de ficar inadimplente, porque antes que o seu rendimento chegue na sua mão, já ficou uma parte para o banco. E aí, aquela sobrinha de 70% cai na sua conta e o banco ainda desconta valores de outros empréstimos direto da sua conta. Então, é uma outra forma que as instituições financeiras têm de receber esses valores com mais garantia. Então, o que é o CDC? Deixa eu só avançar, depois a gente faz perguntas. É um contrato pelo qual o banco empresta ao cliente uma quantia em dinheiro. Esse contrato pode ser realizado direto no banco, aquilo que a gente já falou, nos caixas eletrônicos, por telefone e pela internet. É a facilitação do acesso ao crédito, que pode ser muito perigosa, porque você pode, quando a gente está com aquela tentação ali na frente, a realidade é essa facilidade, ela te impulsiona para uma decisão financeira errada e inadequada naquele momento, né? Então, é muito perigoso. A prestação para pagamento do CDC, ela muitas vezes é descontada diretamente da conta e não é... O valor dos juros não são tão baixos quanto os do consignado, mas são bons também. Por exemplo, um empréstimo desse tipo, ele tem juros muito inferiores aos juros do cheque especial e ao do cartão de crédito, que são os mais altos do mercado. Dever cartão de crédito, pagar mínimo de cartão de crédito, é uma decisão econômica, financeira errada. A gente tem cartão de crédito hoje rodando a juros de 17% ao mês. Que a gente pegou uma fatura, eu peguei semana passada uma fatura. Está escrito na fatura. Então, a pessoa paga o mínimo. O pagamento do mínimo no cartão deveria ser extinto. É uma heresia jurídica aquilo ali. Aquilo é um absurdo, porque você continua podendo usar aquele crédito, só que rodando juros de inadimplência e você com uma ilusão de que está adimplente. Então, assim, você tem juros de 17% ao mês, porque existem cartões de crédito com juros menores. São cartões geralmente mais turbinados, cartões black, aqueles cartões poderosos, sem limite. E existem juros de cartão mais altos, que são os cartões mais humildezinhos, que é o da grande maioria da população, né? Então, o CDC ele tem juros menores. Olha o cartão de crédito aí. Vamos seguir, no final a gente abre para pergunta, senão a dona Lúcia não vai falar. Eu quero muito que ela fale depois desse pedacinho. Tá bom? Cartão de crédito é um instrumento de crédito contratual que possibilita a livre aquisição de bens e serviços. É o dinheiro de plástico, né, gente? Porque você não tem aquele dinheiro na conta, mas você vai lá e compra com cartão. Se você está com o cartão na bolsa, a facilidade de cair na vontade ela é muito maior. O cartão pode ser algo interessante, porque você pode usar... O cartão tem algumas bonificações, pontos para milhas, para adquirir produtos e tal. Mas, se você usar o cartão de crédito sem controle, ele vira uma grande armadilha, né? Eu uso cartão de crédito para tudo, tudo. Eu fico com um controle maior fazendo todas as minhas despesas no cartão, porque eu quero milhas, porque tal. Mas, assim, é tudo milimetricamente calculado.
eu pago toda a fatura, eu só gasto aquilo que eu posso. Uns meses, outros meses a gente gasta mais, mas sempre dentro do orçamento, porque é muito importante ter um orçamento. E a gente fala sobre isso e tal. Eu tenho um orçamento ainda bem arcaico, mas eu faço meu orçamento. Eu tenho um caderno. Eu ainda não faço em Excel, em planilha, nada disso, não. Eu tenho um caderno, que é o caderno do ano, que eu chamo. Todo ano eu compro um caderno no início do ano, com uma capa bonita, e ali eu divido em meses, coloco minhas contas que eu tenho que pagar. Vira um caderno de retalhos, porque eu grampeio as notinhas, e ali eu faço minhas contas. Hoje existem formas mais modernas de se fazer orçamento? Existem, mas essa forma é uma forma que hoje ainda me atende e eu vou vivendo a minha vida assim. Né? Então, todo mundo tem que escolher também um caminho que seja mais adequado. É isso que a gente falou, nunca deixar de pagar a totalidade do valor. Os juros do rotativo são muito altos. Então, assim, de um mês para o outro, de 3 meses, uma diferença de 3 meses, você pode estar pagando o dobro, dependendo da situação. É muito grave. E aí fica incontrolável, sabe? O cheque especial é outro crédito fácil. O cartão de crédito é muito fácil, né? Você passa o cartão e é uma ilusão, né? O cheque especial é uma linha de crédito também muito fácil, porque você não precisa chegar no gerente, no caixa eletrônico, não precisa fazer nenhum movimento para pegar esse empréstimo, reparou? Porque você está lá, você tem 2.500 na conta, 500 são realmente seus. E o banco coloca aqueles 2.000 de limite como se também fossem seus. Só que eles não são seus. Você paga juros muito altos e você não precisa fazer nenhum movimento para pegar aquele empréstimo. Você está gastando ali e daqui a pouco você já... Se você tem 2.500, 500 são seus, e você gasta 506, R$6 você já pegou de empréstimo. Correndo num juros altíssimo. Que, olha só aquela imagem que o Francisco colocou ali. Cheque especial é um labirinto. Entrou ali, e cartão de crédito também. É ilusão, né? O limite do crédito do cheque especial é um contrato existente entre o banco e o consumidor para que este tenha disponível um crédito de um determinado valor vinculado à conta. A taxa de juros no cheque especial costuma ser altíssima, tipo cartão de crédito. E o consumidor deve ter cuidado diante da facilidade da utilização. É isso que eu falei. Muitas vezes a pessoa também se confunde no extrato, porque estava assim, saldo disponível. Só que aquilo ali está incluído o valor do cheque especial, o limite. O banco faz isso de propósito, né? Uns já tiraram esse tipo de mecanismo, né? A gente sabe por quê, né? E outra forma de endividamento é financiar um carro, né? Você hoje, que dá vontade de comprar o carro, olha lá a revenda. Parece que é o último carro do planeta Terra para você comprar naquele dia. Aí você vê aquele carro lindo, maravilhoso, você acha que você pode comprar. Aí você vai fazer o contrato de financiamento, que é um contrato que geralmente é um leasing ou um CDC, né? Onde a gente deixa lá de garantia o bem, que é o carro. Os juros nem são muito altos, porque também tem um carro de garantia, né? Então, os juros não são tão altos, mas os financiamentos são muito extensos. E aí aí vem a pessoa lá com a gente e fala assim, doutor, eu vou pagar 2 carros no lugar de 1. Mas muitas vezes a pessoa chega no Nudecom sem saber o que fez.
Sabe quando que a pessoa descobre o que que é um leasing, o que que é um CDC com pacto de alienação fiduciária? Quando a pessoa chega no Nudecom, eu conto para ela. Doutor, eu fiz isso? Fez. Tem certeza? Absoluta. Porque a pessoa acha que está pagando o carro à prestação. Na verdade, a pessoa está pagando um empréstimo que pegou no banco e deu um carro de garantia. Se você deixar de pagar o banco, o que acontece? Leva um carro, busca a apreensão do carro, reintegração de posse do carro. O banco quer ficar com o carro? Não, porque o banco não trabalha com carro, o banco trabalha com dinheiro. Aí a lei, né, para atender aos bancos, diz o seguinte: o banco não vai ficar com o carro mesmo, não. O banco tem que vender esse carro num leilão extrajudicial, longe da justiça. Ninguém toma conta desse leilão, tá? Ninguém toma. Aí apura um dinheiro. R$10. Só que a tua dívida que você deixou de pagar lá com o banco já está a 15. Então, você fica sem o carro e ainda com a dívida. Em resumo, não se compra carro financiado, a não ser que você tenha a certeza absoluta de que você vai conseguir pagar. Né? E certeza absoluta na vida a gente só tem uma: a morte. Exatamente. E o quê? Impostos, isso aí. Que o leão não, né, não perdoa ninguém. Então, a gente vai falar, a gente já falou um pouquinho do superendividamento. Essa é a pessoa superendividada, né, desesperada. E aí, antes de eu falar um pouquinho do superendividamento, eu quero chamar aqui uma grande amiga da gente, da Escola de Educação Financeira do Rio Previdência também, do PROCON, da Defensoria, a Dona Lúcia, que a gente tem muito prazer de apresentar para vocês. E ela vai contar um pouco da experiência de vida dela, né, a Dona Lúcia. A Dona Lúcia é uma pessoa que a gente admira muito, que a gente gosta muito, que a gente admira a força, a determinação e o exemplo. Então, a Dona Lúcia... A gente tinha que trazer um personagem, mas um personagem de verdade, que é a senhora. Tá? Eu vou deixar agora o microfone com a senhora, tá? Tá ótimo. Tá, obrigada. A vida é um deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde para ser reprovado. E se um dia me dessem uma nova oportunidade, eu nem olhava o relógio. Iria seguindo em frente, jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana, ele soube traduzir muito bem a passagem do tempo. Só que, para mim, a vida me deu uma nova oportunidade. Por quê? Eu, com 65 anos, eu voltei de outro estado, deixando meus netos, com a minha vida assim, no 0 a 0. Eu já não tinha dívidas. E eu conheci a Escola de Educação Financeira, esse pessoal maravilhoso da escola que me deu apoio, e conheci também a UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, com 65 anos, eu tive uma nova oportunidade. E aí eu comecei a mudar meu comportamento. Minha vida foi entrando nos eixos. Então, hoje em dia, eu estou com uma tranquilidade que eu não tinha antes. Hoje eu consigo poupar, consigo viajar, consigo ajudar as pessoas que eu gosto, que estão precisando de ajuda, mas nada disso foi muito fácil. Eu tive que passar, quer dizer, eu já estou com 68 anos. Então, essa tranquilidade eu vim adquirindo com o tempo. Então, a minha história financeira é a seguinte. Você me ajuda? Tá. Então, hoje em dia, eu já estou... Pode passar mais um, que essa é aquela pirâmide famosa.
eu saí do endividamento, consegui uma segurança financeira, agora eu estou, que nem um gato, tentando fazer um investimento maior do que a poupança, mas eu estou lidando com essa situação com mais tranquilidade. Pode passar. Na minha lembrança, eu sempre poupei, desde criança. Só que eu poupava, gastava tudo. E aí cheguei na vida adulta com a ajuda do pai, do filho, depois, né, do Espírito Santo, para poder cumprir com essas obrigações de PTU, IPVA, essas despesas que eu nunca contava com ela. Pode passar. Então veio o alerta. Aí meu filho falava, mãe, você tem que poupar um pouquinho cada mês, porque você sabe que em janeiro você vai ter essa despesa, que em fevereiro, que não sei o quê. Aí eu comecei, depois da escola, que eu tive consciência melhor disso. Então, eu não sei como é que meus filhos, né, geneticamente dependente de mim, eles tinham muito mais visão dessas coisas. E eu chegava até a preocupá-los, né, porque eles tinham sempre que estar me ajudando. Quer dizer, saiu da ajuda do pai e veio a ajuda dos filhos. E isso estava me incomodando também. Eu tinha que mudar o meu comportamento. Então, esse alerta foi muito importante. Eu cheguei a ter 5 cartões de crédito. Eu tinha 3 recebimentos e 5 cartões de crédito. Então, isso também, a minha sorte foi que eu nunca paguei o mínimo e nunca parcelei fatura. Mas eu fazia empréstimos. Então, para cobrir os cartões que eu não estava dando conta. Isso também era um absurdo. E uma fatura, eu botei aqui um exemplo que eu achei muito interessante. O valor da fatura, R$ 3.342,87. Pode passar. Então, veio, logo que a gente entra para saber o valor da fatura, vem essa tela, né? E eu fiz as contas ali para ver o percentual de quanto eu ia... né? Se você parcelar em 7 vezes, aí paga a mais 28,27%. Se parcelar em 12 vezes, você paga 55,45% a mais. Quer dizer, numa dívida de 3.000 e tanto, você paga mais 1.800 e tanto. Então, é uma ilusão quando você vai fazer uma coisa dessa, né? Bem, a mudança de comportamento, que educar é dosar frustrações. Isso a gente aprende, né, desde criança, que você quer uma coisa, o pai diz não, e você está ali dosando frustrações para poder conseguir fazer alguma coisa, né? E eu tive a escola de educação financeira, eu li muito, e assisti todas as palestras, todos os cursos, e um monte de vezes. Eu já nem sei quantos certificados eu tenho daquela escola. Eu sei que aí eu levava irmão, levava comadre, e sempre levando alguém junto, e cada vez que eu levava, mais eu ficava incentivada em mudar meu comportamento. A utilização do cartão de crédito também eu aprendi lá na escola. O cartão de crédito, para mim, atualmente, ele é um concentrador de despesas. Então, o que eu não posso ter desconto, por exemplo, farmácia, supermercado, eu concentro com certeza no cartão de crédito. Agora, se é um lugar que eu possa ter um abatimento, uma coisa, aí eu já utilizo a poupança, utilizo outros meios, né? E esse negócio de você entrar, o senhor ali até comentou, de você comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. Eu achei essa definição ótima, que a doutora Patrícia também falou, né? Muitas vezes a gente compra, chega em casa, eu comprei por quê, né? Isso é muito interessante. Outra coisa, quem trabalha com computador, né? Tem as janelas perigosas. Você começa a ver muita oferta, muita coisa, começa a ficar entusiasmado e acaba se endividando. Eu tenho uma comadre que comprou tanto ingresso para cinema que não tinha tempo de ir. Chegou na última semana,
Eu fui ao cinema com ela de segunda a quarta-feira. Porque senão ela ia perder os ingressos, né? Então, isso aí... E essa minha comadre, ela é famosa por comprar compulsivamente, né? E eu acabo indo de graça, né? Bem, e eu sinto que a minha vida, eu posso dizer que eu tive as 4 estações do ano que eu vivi como uma cigarra e a formiga, né? Eu estava sempre participando das coisas e viajando e com muito entusiasmo, mas na hora da... Eu trabalhava feito formiga, mas gastava feito cigarra. Então, a minha vida era sempre aquele pau a pau, 0 a 0, né? Já recebia e não conseguia poupar nada. Mas, hoje em dia, por favor. Então, até o gestor da escola, o professor Batalha, ele gosta muito disso aí. Eu cantei e agora danço no inverno bem protegido das intempéries das dívidas, feitas pela falta de planejamento e crédito desordenado. Então, agora, no meu inverno, eu estou bem melhor, né? Por favor. Bem, a minha história, a principal, né, é que... Dá um toquezinho. Em 1984, eu resolvi estudar e a luta, né? Então, eu já tinha filhos, casada, e trabalho, e faculdade, e aí eu fiquei me sentindo... Né, o que todos vocês aqui, eu tenho certeza que passaram por isso também, porque as mulheres tinham que ir à luta mesmo e era muito sacrifício, né? E, com isso, eu lembrei da Cora Coralina, da Todas as Vidas, né? Vive dentro de mim uma cabocla velha, uma cozinheira, uma lavadeira, a mulher do povo. E Cora Coralina definiu muito bem a vida das mulheres. E, na época que ela escreveu isso, ela ainda não tinha a mulher economista. Por favor. Então, lá na Escola de Educação Financeira, você tem curso para mulheres, mulheres em ação. Aí você faz um planejamento financeiro pessoal. Aí você pensa, né, organize suas finanças, faça orçamento familiar. Tem dúvidas sobre dívidas? Procura psicóloga. E aí eu defini aí os cursos da escola que tinham há uma época atrás. Agora, sempre tem novidades lá, né, na Escola de Educação Financeira. E, com essa força toda da Cora Coralina, eu encerro aqui e agradeço, porque eu tenho todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Obrigada. Lúcia, obrigada. É isso aí. Dona Lúcia falou da Escola de Educação Financeira do Rio Previdência. Na rua Felipe Camarão, ali esquina com o professor Manuel de Abreu, perto da UERJ, né? É a única escola do Brasil inteiro unicamente voltada para a educação financeira. Ela nasceu de um projeto do Rio Previdência, que é o órgão de previdência dos servidores públicos estaduais. Lá dentro eles fizeram um estudo e constataram que, para cada aposentado ou pensionista, existia uma rubrica de 2 empréstimos consignados. Ou seja, a gente tinha aposentado ou pensionista, para cada 2 empréstimos. Tinha gente que não tinha nenhum, mas tinha gente que tinha 10. Né? Então, eles resolveram montar essa escola. Os professores da escola são todos voluntários. Os cursos são aqueles que a dona Lúcia falou. Dona Lúcia é a nossa aluna lá na escola mais diplomada, com certeza. Eu sou professora, todos os professores são voluntários, né?
E eu sou professora da escola, a Defensoria, o Nudecom, tem convênio com a escola. A gente precisa do trabalho da escola para desenvolver o nosso trabalho. A gente dá aula voluntariamente lá, eu, doutora Flávia. Não, para todo mundo. E, ó, 0800, que é o mais importante, né? Os professores são voluntários e muitos assuntos interessantes. Vocês podem procurar no site da escola, na internet. Não, todas as idades, todos os sexos, tudo, todas as pessoas. Pessoa humana. Eu tenho uma amiga que chama todo mundo de pessoa humana. É para toda pessoa humana. Escola, www, como é que é o site lá? Bota no Google aí, gente. Google. Google é, né, o pai dos burros, antigamente. Escola de Educação Financeira do Rio Previdência. O diretor é o professor Carlos Batalha. Você ia falar? Outra. O professor Carlos Batalha, o diretor. A gente também tem vários outros professores, vários temas, várias oficinas. Lá é muito legal. E a experiência da dona Lúcia nos diz que a gente pode mudar, né? Nunca é tarde para mudar. E o superendividamento, ele é uma situação que eu já falei para vocês, quando a pessoa fica numa situação financeira tão severa, que ela não tem condições de se manter nas suas mais necessidades básicas, né? Então, muitas vezes a gente atende pessoas que têm até um salário, uma aposentadoria, uma pensão boa, mas acabam ficando sem receber nenhum centavo. O dinheiro entra e vai embora, como vendaval, levado pelos bancos. Com relação a isso que ele está falando, eu vou abrir um parênteses aqui no superendividamento. Fala, completa. Pois é, quando a gente usa essas linhas de crédito, a gente tem que ficar muito atenta ao que está acontecendo e verificar tudo, olhar todas as faturas, olhar o que te ofereceram, se o que foi ofertado é aquilo que está sendo cumprido. A Defensoria e o Procon Carioca, a gente aqui no Rio, a gente é gestor de um site de resolução de problemas, né, de consumo, né? Essa história que o senhor contou, outras histórias advindas de problemas de relação de consumo. Esse site se chama consumidor.gov.br. Vamos anotar aí, consumidor.gov.br. Lá a gente tem mais de 300 empresas cadastradas. Você pode se cadastrar também como consumidor, fazer a reclamação pela internet, é um portal da internet, ele é um portal do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor. O nome do site é consumidor.com.br. .gov.br, desculpa. Então, se você está com algum problema, alguém me falou o problema da Oi, a senhora que está de dedinho levantado falou da Oi, falou mal da Oi para mim. E também do plano de saúde. Mas o plano de saúde a gente ainda vai conversar um pouquinho. Quem tiver qualquer problema de consumo e queira reclamar, não é necessário direto entrar com uma ação judicial, que é tão morosa, né? É complicado. Esses sites de resolução dos problemas, você tem que fazer um cadastramento, tem que ter um e-mail. Quem não tiver ainda incluído digitalmente vai ter que dar um jeito de se incluir digitalmente. Pois é, então o que você vai fazer? Né? Toda vez que vocês tiverem com
qualquer problema com fornecimento de produtos ou serviços relacionados a empresas que estão lá cadastradas no portal, vocês podem reclamar. A empresa tem 10 dias para responder, para solucionar o problema, não precisa pagar nada, e quem faz a gestão desse portal aqui no Rio, que toma conta, somos nós, da Defensoria, e o Procon Carioca. Não, Procon não. Você tem que receber, as contas têm que ser recebidas numa data razoável para você conseguir pagar. Agora, apesar que a gente teve problemas com os Correios e tal, e os Correios em greve e tal, mas assim, esse site serve para fazer qualquer reclamação relacionada a problemas de consumo. Ele é um site de confiança, que é do Ministério da Justiça, é gerido por órgãos públicos e é rápido, é seguro, não tem custos eu convido todos vocês a usarem quando necessário for também. Não vai entrar ali para ficar reclamando, né? Então, também são quase 300 empresas cadastradas. Então, alguns conselhos úteis na prevenção e tratamento do superendividamento. A gente já falou tanta coisa, né? Mas vamos recordar? Vamos fazer um checklist? Ó, não gaste mais do que você ganha. Básico, né? Tenha cuidado com crédito fácil, ok? Não assuma uma dívida sem antes refletir e conversar com a sua família. Leia o contrato e aqueles prospectozinhos, sabe, que a gente recebe no banco, aquilo tudo também tem que ser lido. Exija informação sobre a taxa de juros mensal e anual, né? Exija o prévio cálculo do valor total da dívida e avalie se é compatível com sua renda. Compare as taxas de juros dos concorrentes, né? Aquele negócio da pesquisa de preço, né? Não assuma dívidas em benefício de terceiros, pelo amor de Deus. Eu uma vez peguei uma fatura de cartão de crédito de uma moça, não era idosa, não, era uma mocinha. Aí eu estou vendo aquela lista, né, ela estava sem pagar, ela não tinha conseguido pagar, ela estava me dizendo que não tinha sido ela, que ela tinha tirado coisa para os outros. Aí tinha assim, naquela lista onde mostra onde a gente gastou, aí do lado de cada compra tinha assim, P, T, O. Eu falei, de caneta. Eu falei, eu não estou entendendo aqui que letras são essas. Eu achei que era... isso aí são as pessoas para quem eu tirei as coisas. Então, assim, de 10 compras que tinham sido feitas no cartão, 8 ela tinha tirado para alguém, para a vizinha, para outra. Se é possível. Não dá, né? Mas as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa elas fazerem também, né? Não assuma dívidas e não forneça seus dados por telefone e pela internet. A gente está fazendo checklist mesmo, que a gente já falou disso. Ela deve ter dado o CPF dela para outra pessoa. Ou ela deve ter feito para outra pessoa. Deve ter sido a pessoa que ligou, que deixou. É só não fazer quando as pessoas ligam. Eu entendi o que ele falou. É que ela deve ter dado os dados dela para... A senhora... você é obrigado a dar os dados, é isso? Ou CPF ou o telefone, não, né? deixa eu te falar. Olha só, gente, se você está ligando, olha só, é diferente. Vamos usar o bom senso. Se você está ligando para
firma, para a empresa, para a Oi, para a Vivo, para a TIM, para a Lanet, você está ligando. Você sabe que você está falando com aquela empresa porque foi você que ligou. Aí a pessoa lá tem o direito de te pedir os teus dados para te identificar como cliente. Ao contrário, é que não se deve fazer. Alguém ligar para a tua casa, dizer que é da Oi, da NET, sei lá das quantas, e você sair dando todos os teus dados, até acordo, né? Não pode. Então, ao contrário, pode. É você que está ligando, você sabe para onde você está ligando. Agora, também, se estiver ligando para qualquer lugar, saindo dando os dados, aí já é... Bom alertar também, doutora Patrícia, que visita de empresa de TV por assinatura sem solicitação é furada. Furada também. Entendeu? Tudo tem que estar agendado, tudo direitinho. Visite o site do Rio Previdência sobre a Escola de Educação Financeira. E reserve parte de sua renda para as despesas de sobrevivência. Né? A outra parte você economiza. Não gasta com empréstimo. Né? Nem que seja um pouquinho por mês. Ah, ele estava copiando. Tadinho. Ah, tá. Tá na apostila. Não precisa copiar, não, amor. Vai, passa. Caso você pense que está enfrentando o superendividamento, agora o papo é sério. Não se apavore. É um fenômeno que vem crescendo na sociedade moderna de consumo e tem tratamento. Procure ajuda. A Defensoria Pública mantém atendimento ao consumidor superendividado, que é realizado no Núcleo de Defesa do Consumidor, o NUDECOM. Você não vai saber, como leigo, se você é ou não superendividado. Tem gente que chega lá no núcleo e fala assim, eu sou superendividado. Nem contou a história para a gente. Já está, eu não sei, a pessoa acha que pensa que dizendo que é superendividado vai ter alguma vantagem. Ou tem a outro grupo que fala, eu não sou superendividado. Eu acho que esse pessoal também acha que dizendo que não é vai ter alguma vantagem. Ou seja, ninguém sabe quem é e quem não é. Quem sabe somos nós. Porque nós estudamos muito para isso, nós fazemos uma análise muito criteriosa, uma varredura, não é, seu Iramar? Seu Iramar, nosso assistido do núcleo, uma varredura financeira, né, seu Iramar? Com muito cuidado. Então, quem estiver enfrentando problemas e quem estiver com a pulguinha atrás da orelha, eu acho que eu estou nessa situação, nos procure. A ajuda de terceiros que entendem melhor de algo que a gente não entende deve ser sempre bem-vinda. Tá bom? O núcleo do consumidor, a Defensoria tem um telefone geral, que é o 129, que eu já forneci para vocês. Tá aí? E o núcleo do consumidor tá aí também, não tá? Tá, eu vou repetir. O núcleo do consumidor tá na apostila, não tá? Na cartilha também, então não vou falar. Então, não decida sozinho. Você tem direito de ter ajuda. E a ajuda da Defensoria, do PROCON, dos órgãos de defesa do consumidor. Tá aí? Muito obrigada. Então, às vezes, a gente resolve por vergonha, por constrangimento. Como é que pode uma pessoa que ganha 5.000 reais se enrolar desta forma? Há sempre o julgamento de outros, né? Porque o ser humano adora julgar, né? Eu ganho 2.000 e não devo R$1. Você ganha 10 e deve não sei... Gente, não existe esse julgamento por parte da Defensoria. Nós estamos lá não para julgar, e sim para tratar. O senhor pergunta pra caramba. Mas é gostoso, só pergunta coisa boa. Agora vai ser a última, vai no microfone. Eu estou na fase de intermediação lá no Fórum do Rio, tá? Aqui na Praça 15. E o banco não faltou audiência de ontem. Marcaram para novembro outra com o banco. Eu pergunto,
Eu espero isso ou entro na defensoria. O senhor já entrou na justiça, né? Tem advogado? Conciliação. Ah, no juizado. Dá uma passadinha. Onde o senhor mora? Ah, ali do lado. Vai lá no Nudecom, porque, de repente, a gente tenta marcar uma conciliação com o banco, tá? Então, assim, não tentem resolver sozinhos, não, porque, às vezes, vocês acham que vocês estão fazendo uma coisa boa e estão fazendo besteira. Desculpa eu falar assim, mas é real, tá? A defensoria está lá para isso mesmo, para ajudar. Agora, tem um monte de gente... Encerramos a questão do banco? Encerramos. Vamos passar para o plano de saúde. Porque saúde é uma coisa que aflige demais todos nós, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o plano de saúde. Os planos de saúde, eu vou pedir um favor. Planos de saúde possuem várias nuances muito particulares. Então, eu não vou poder ficar dando consulta aqui, tá? Senão a gente prejudica todo mundo. Vamos falar genericamente, depois quem desejar atendimento ou liga para o PROCON ou vai até a defensoria, tá? O idoso e a saúde. O idoso tem direito ao acompanhante em caso de internação. Isso está no estatuto, tá? O plano de saúde não pode negar a contratação. Se você tem dinheiro para contratar um plano, e procura esse plano para fazer um contrato, ele não pode negar a contratação. Ele pode, assim, se você tem doença pré-existente, tem alguns requisitos que devem ser cumpridos, ele tem vários tipos de contrato com vários preços. Se fala muito que hoje em dia a oferta de planos individuais é muito escassa, e é mesmo. Isso, deixa eu explicar. É lindo e, às vezes, não funciona. Porque, olha só, os planos de saúde, a gente tem duas modalidades de plano. Olha aí a minha amiga do plano. A gente tem duas modalidades de plano de saúde. O plano de saúde individual e o plano de saúde coletivo. Quem tem plano de saúde aqui? Quase todo mundo. Tem plano. Tá? Porque o SUS, a gente fica tão apavorado de ser atendido no SUS, qualquer dinheirinho a mais a gente paga um plano, né? É triste, mas fazer o quê? Existem planos mais baratos e mais caros, né? Hoje em dia, os planos realmente, se você consegue um plano muito barato, é porque geralmente, eu estou falando plano de saúde, mas é um termo genérico para seguro, blá, 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 todas as modalidades, tá? É saúde suplementar, que a lei fala. Então, a gente até tem planos com mensalidades baratas, mas são planos geralmente ambulatoriais, tipo Memorial Saúde, que você não tem internação, né? Então, o Memorial Saúde não tem internação. A pessoa faz consulta, faz alguns exames e tal. Se precisar de uma internação contínua, eles têm que atender emergência, 12 horas, e garantir que você seja transferido para a rede pública também. E, às vezes, a defensoria tem que intervir para que isso aconteça, tá? Às vezes não, muitas vezes. Então, a gente tem planos ambulatoriais dentro desses planos individuais e planos de assistência, vários tipos de planos, de assistência mais genéricas, planos mais baratos com uma rede menor, planos mais caros com uma rede mais completa. E a gente tem planos coletivos. Os planos coletivos... Eu cheguei a escrever isso aí? Não, né? Não, volta. Os planos coletivos, a gente tem vários tipos de plano coletivo. A gente tem plano coletivo por adesão, plano coletivo empresarial, né? E plano coletivo de uma forma híbrida, tá? Então, o que acontece? Todos esses planos, gente, são supervisionados pela ANS. Não tem essa história que a ANS não regula plano coletivo. O que é a ANS? Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma agência reguladora
Porque o que são agências reguladoras? Determinadas funções são essencialmente funções... Eu vou explicar. A senhora falou comigo de plano? Não, né? Foi outra pessoa. Vou explicar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, todas as agências reguladoras, elas existem para tomar conta, assim, de atividades que essencialmente são atividades estatais. E saúde é uma atividade a ser prestada essencialmente, primeiramente, pelo Estado. Só que acaba sendo prestada através do ente privado, no caso, os planos de saúde. Os planos individuais, vou começar pelo individual, é aquele plano que você faz um contrato individual. Seu nome, Seu Ramiro e Amil. Seu Ramiro e Unimed, com a cobertura X, Y e Z, é regulado pela ANS e também é regulado pela Lei 9656, né, de 98, que é a lei que regula os planos de saúde. E pelo Código de Defesa do Consumidor, sempre, tá? Sempre. E a gente tem uma outra espécie de planos coletivos, que são aqueles planos coletivos empresariais. Você entrou para trabalhar numa empresa, essa empresa oferece o plano de saúde, você tem ou todo o valor descontado do seu contra-cheque, ou você é aposentado e pensionista também, a prefeitura tem um plano coletivo, o município tem, o Estado também tem. São muitas pessoas beneficiadas, ou seja, os funcionários daquela empresa, beneficiadas por um contrato que é realizado entre a empresa e o plano de saúde. Os beneficiários são quem? Os empregados, os usuários. E a gente tem planos coletivos por adesão, que é aquele que você faz parte de uma cooperativa, de uma associação ou qualquer coisa do que o valha, que é um tipo de plano coletivo, que essa associação também contrata com plano de saúde e beneficia todas essas pessoas que pagam. Os planos coletivos, eles também são regulados pela 9656, que é a lei, pela ANS e pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Até agora eles estão iguais, não estão? Estão iguaizinhos. Só que existem algumas diferenças entre eles. O plano coletivo, ele numa primeira análise, ele pode parecer mais barato. Ele muitas vezes é mais barato, porque são muitas pessoas beneficiadas, é um contrato grande, a empresa subsidia a parte, às vezes subsidia tudo, e a empresa que é a contratante, ou o sindicato, ou a empresa que você trabalha, negocia direto esse contrato com a operadora de plano de saúde. Então, esse contrato, muitas vezes, chega para o empregado ou chega para o associado num valor baixo, tá? Por isso que esses contratos hoje são mais utilizados. Só que na hora que você chega numa corretora de plano de saúde, ele não te explica se você está contratando um individual ou um coletivo por adesão. Você muitas vezes não sabe a diferença. Ele te oferece um individual que individualmente é caro, tá? E te oferece um coletivo que, como existem grupos maiores e os valores ficam menores, e você acaba contratando um coletivo. Qual é a polêmica do coletivo? Então, muito pela faixa etária também. É porque se você for contratar um plano individual hoje, na faixa etária que vocês estão, ele é muito caro. Porque os planos de saúde, eles, tanto individual quanto coletivo, eles têm correção por idade, não tem? Conforme cada contrato tem uma regra e tal, só que só pode fazer correção por idade até 60 anos, tá? A partir de 60 anos não pode mais. Mesmo plano coletivo, por idade não pode mais, mas pode... O coletivo, hoje existe uma grande discussão se a ANS deve ou não regular o valor do plano coletivo. Que o plano individual, a ANS solta um índice anual,
e aquele índice é aplicado à data do aniversário do teu plano. No plano coletivo, o índice que cada plano usa para cada contrato é diferente. É negociado entre a empresa que contrata, que pode ser o teu empregador, e o plano de saúde. Por quê? Porque a lei entendeu que a empresa era tão forte quanto o plano e poderia negociar esse risco de forma mais igualitária. Então, os contratos coletivos, eles não são vinculados ao aumento da ANS. O aumento se dá de acordo com a negociação que se faz. Pode. Por idade, não. Só por idade, mudança de faixa etária, não. Mas a senhora fez alguma idade? Fez quantos anos, desculpa? Isso aí deve ter sido o aumento do contrato coletivo, tá? Aí hoje existe uma grande discussão se o contrato coletivo pode ser aumentado no valor que eles acham que podem aumentar, a empresa e o plano. Porque quando a empresa negocia com o plano de saúde esse aumento, porque quem paga, vocês pagam para a empresa que paga para o plano. Porque quando há essa negociação do reajuste anual, é negociado também com a análise da sinistralidade, com a análise das custas, o que aquele grupo gastou. Então, tem várias análises. Hoje, existe uma grande discussão do papel na ANS com relação à regulação do preço desses planos coletivos. É uma discussão que está dentro da ANS. A Defensoria e o Procon Carioca fazem parte desse grupo de discussão. Eu e a Solange, a gente teve com o presidente da ANS tem um mês, e mais todo o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. A gente está muito atento a isso. É uma questão sensível, a questão dos planos. É muito delicada, porque há uma crise nesse mercado muito séria. Então, o que acontece? Hoje a gente tem a seguinte situação. A empresa X contratou com o plano X. Não está dando vantagem, eles não chegam a um acordo com relação ao preço. O plano de saúde rescinde o contrato, aí a empresa vai ter que caçar outro no mercado e, às vezes, não consegue pelo mesmo preço. E como você tem a grande maioria das pessoas sendo empurradas para os planos coletivos, a gente hoje está com uma crise seríssima no setor. Seríssima. Se vocês me disserem assim, doutora, a senhora sabe a saída para isso? Não sei. Eu penso em algumas possibilidades, o Nudecom pensa em algumas possibilidades, e a gente está dentro da ANS, a gente é crítico da ANS também. A gente está lá para criticar, né? A gente foi chamado para ser ouvido, e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está se articulando. Porque hoje, se você quiser contratar um plano individual, apesar de algumas empresas dizerem que disponibilizam, você não consegue, né? Então, o que a gente faz no Nudecom quando acontece essa situação? Já vou te dar a palavra. Chegou alguém que compareceu a uma empresa que diz oferecer plano individual, ou porque o seu plano coletivo foi extinto, porque acontece, tá? E muito. Se essa pessoa não consegue contratar individualmente, a empresa diz que oferece individual, a gente, infelizmente, muitas vezes a gente tem que entrar na justiça contra essa empresa, obrigando ela a oferecer esse individual, né? Se eu disser para vocês que existe um pensamento dos juristas, do Poder Judiciário, uníssono, todo mundo se entende nessa área, vou dizer que não. Essa área passa por uma crise moral, uma crise econômica, financeira, uma crise com as instituições muito séria. Mas os órgãos de defesa do consumidor, eu posso dizer que hoje, não vou dizer há um ano atrás, mas hoje, concretamente, existe um movimento liderado pela Secretária Nacional de Defesa do Consumidor. A gente é testemunha disso. Ela está aí? Não, eu queria até anunciar que, fruto da reunião
doutora fez com a Solange Amaral, foi publicado dia 19 de outubro de 2015 a Resolução Operacional 1925, para tratar justamente disso, desses desequilíbrios econômicos, anormalidades econômicas e administrativas graves que colocam em risco a continuidade e atendimento da saúde, de acordo com os elementos constantes do processo administrativo lá. Então, a gente está começando, vocês podem ter certeza, não é um trabalho fácil. A gente está, os órgãos de defesa do consumidor estão realmente... Eu ouso dizer lá no Nudecom, eu falo muito isso, que esse ponto é um ponto muito sensível para mim. A gente hoje dá uma atenção muito especial a esse setor da saúde suplementar e dos problemas, principalmente que os idosos enfrentam. Porque as pessoas contam que pagam aquilo a vida inteira e contam com aquilo de uma forma ou de outra. Então, hoje a gente... se vocês disserem para mim, doutora, qual é a solução? Não sei, a gente está trabalhando para melhorar. A gente é órgão de defesa do consumidor, a gente não tem poder decisório. E o Nudecom, então, eu não posso nem multar, não posso abrir procedimento administrativo, não posso fazer nada disso. Mas a gente está em cima e a gente vai batalhar. Eu, particularmente, tenho a opinião técnica de que a ANS tem que regular plano, não totalmente, mas os aumentos de planos coletivos, sim. Não pode ser totalmente, mas tem que ter uma regulação parcial. Né? Mas a gente ainda não conseguiu isso, mas a gente está batalhando muito forte. A gente já teve um avanço, adorei ouvir isso. Que bom. Fala. No Hospital Silvestre. O plano dele aumentou 31%. Aí eu reclamei, eles falaram que era isso da sinistralidade. Eu liguei lá para o Hospital Silvestre. Por que você não vem para cá? Aqui é R$1.000. E o dele foi para 730, lá seria 1.000. Então, eu não mudei, fiquei ali mesmo, né? Não tinha opção, né? Então, como o individual aumentou. Vocês estão vendo como a pessoa fica sem opção, sem saber para onde correr? É muito sério isso. É muito sério. Olha só, quando você pleiteia um direito e você desconfia que esse direito não está sendo respeitado, tem que procurar um órgão de defesa do consumidor. Mas aí tem que reclamar. Semana retrasada... Deixa eu explicar. Semana retrasada, a gente teve um plano de saúde. A gente está com um problema com um plano de saúde que chama UH Saúde. Alguém tem UH Saúde? Eu tinha? Porque acabou. A gente está com um problema com H Saúde. A gente já conseguiu o Nudecom. Não tem essa lei. Ela pode cobrar mais para você, mas não existe essa lei, tá? Não existe essa proibição. Então, esse plano H Saúde, ele era um plano coletivo. Ele tinha, acho que 15 mil vidas, sei lá, aqui no Rio, não sei. A gente conseguiu estender o prazo da portabilidade especial para outros planos por mais 2 meses, porque eles não tinham nem notificado as pessoas. A gente conseguiu isso. E algumas pessoas estão tentando contratar planos individuais, pessoas que estão assim... A gente, na verdade, é procurado pelos parentes, as pessoas estão internadas, estão em tratamento e precisam migrar para outro plano. Então, teve um caso que a senhorinha está internada na UTI, a filha nos procurou e não estava conseguindo fazer a portabilidade especial para um plano individual. O que é a portabilidade especial? Quando acontece de um plano acabar, a pessoa pode migrar para outro plano da mesma qualidade, sem cumprir novas carências, levando algumas garantias. E essa senhora, através da filha, não estava conseguindo contratar. Aí, a gente mandou um ofício, o plano respondeu ao ofício da Defensoria dizendo o seguinte, que quem tinha que contratar era a senhora pessoalmente, só que a senhora estava na UTI. E aí, infelizmente, mesmo a gente querendo resolver numa boa, sem processo judicial, porque a gente mandou ofício, a gente não conseguiu e a gente teve que entrar com uma ação em face dessa empresa para ela receber essa senhora. Então, assim, a gente
faz as correções no âmbito coletivo quando a gente consegue. Nesse caso da UH Saúde, a gente conseguiu estender a portabilidade especial por mais 3 meses, sem precisar entrar com ação nenhuma, só com ingerência em face da INS. Mas, nesse caso individual, a gente teve que fazer uma intervenção. Deixa eu dar uma explicação. Deixa a doutora Patrícia tomar uma aguinha, eu aproveitar uma pergunta que foi feita aqui para dar uma explicação para vocês. Isso é bem importante, mas diante de tanto conteúdo, acho que passou direto pela gente. Nós somos um órgão do Estado e somos responsáveis por trabalhar, por atender as pessoas que são juridicamente necessitadas. O que é ser juridicamente necessitado? A lei não nos diz. Cada defensor público, no seu atendimento, no seu dia a dia, tem um critério para fazer o atendimento. Lá no Núcleo de Defesa do Consumidor, nós entendemos que quem ganha até 5 salários mínimos, nós atendemos sem fazer qualquer tipo de pergunta, sem conversar com a pessoa sobre qualquer tipo de assunto. Agora, quem ganha mais do que isso também pode vir a ser assistido lá pelo núcleo, desde que da entrevista com o defensor público. E, assim, esse valor ele não é um limitador de atendimento, ele é um balizador para que o defensor público possa fazer uma avaliação. Por quê? Porque a lei nos dá atribuição para, na tutela dos direitos individuais, atender as pessoas que não podem pagar por um advogado. Muitas vezes, o defensor público, quando extrai da conversa com o assistido que ele teria condições de pagar um advogado, ele orienta e pede que o faça, porque nós não podemos, é um impedimento legal que a gente atenda a essas pessoas. E aí a gente sempre pede que as pessoas compareçam também levando a sua declaração de imposto de renda. Porque quem tem condições, quem tem rendimento, quem ganha um valor muito baixo de benefício, mas tem dinheiro guardado, também poderia pagar por um advogado. E nós não só não podemos tirar o trabalho dos advogados, como nós também não podemos ajuizar ações em proveito dessas pessoas, porque elas vão ter negado a sua gratuidade de justiça. Então, eu acho que essa informação é muito importante, porque a gente sabe que um dia de atendimento é um dia de desgaste que vocês vão até lá. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando você quer comprar alguma coisa, você pergunta quanto custa. O trabalho, o serviço do advogado, ele também é comprado, as pessoas pagam por ele. Então, quem acha que pode, quem está na dúvida, procura por um advogado, pergunta, olha, eu posso pagar, ele é da minha confiança, contrate o advogado. E a Defensoria Pública, na hora do atendimento individual, ela se reserva, por lei, a atender as pessoas que não podem pagar por um advogado. Tá bom? Isso é muito importante, porque há uma imposição legal na nossa atuação. Isso é muito importante destacar, isso não sai da nossa cabeça, existe um limitador legal. E, ademais, se a gente atender uma pessoa que pode pagar advogado, a gente vai estar tirando o lugar de uma pessoa que não pode, né? E isso não é justo. Então, com relação aos planos, eu já falei que não pode reajustar a partir dos 60 anos por idade, mas se for um contrato coletivo pela sinistralidade, pelo acordo, e se for um contrato individual pelo índice anual da ANS, que é divulgado nos jornais no aniversário de cada contrato. Avança, Flávia. Acabou. O que eu queria? Eu consegui acabar na hora. Todo mundo vai querer saber, fala. Se a gente conseguir uma coisa assim bem significativa, o senhor pode ter certeza que vai sair em tudo quanto é jornal. Vai, porque vai mexer com muita gente. Tá bom? O Nudecom tá aí na apostila. Rua São José 35, 13º andar, centro da cidade. Tá aí. Fala, senhor. Isso são coisas do Brasil, né? Também acho. Pois é, fala, o senhor. Não, nós somos órgãos independentes, graças a Deus, e parceiros. O PROCON
é um órgão independente da defensoria, a gente faz parcerias em alguns trabalhos. O PROCON não tem só a função de defender o consumidor individualmente. O PROCON também tem a função de fiscalizar, multar, impor sanções administrativas, né, Fábio? Tá certinho o que eu estou falando? Perfil de juridicamente necessitado, isso. Deve. Isso. Não, o atendimento é pela... Fábio, por favor, agora a praia é sua. O nosso atendimento é pela internet, pela Central 1746. Então, a Central 1746, dentre diversos serviços que são fornecidos pela Prefeitura, nós temos também o canal 1746, opção 7, onde você pode apresentar a sua solicitação e também pela internet. Podemos também marcar uma agenda com o senhor para receber e dar um tratamento devido à sua causa. Telefone. Tá, vou repetir agora. Opção 7. Deixando um contato para qualquer dúvida, a gente entrar em contato com o senhor para esclarecer e convocar o senhor para... Obrigada, Fábio. Gente, olha só. Gente, vocês já estão fazendo bagunça. Igual aluno, quando a gente está perto de acabar a aula, começa a... Peraí, eu já vou encerrar. 1 minuto. Olha só, o endereço do Nudecom é na Rua São José, no terminal de garagem Menezes Cortes, número 35, 13º andar. Tá? Já estão indo? Tá, olha só, deixa eu falar para vocês, foi muito bom estar aqui. Espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades, não para resolver problemas, tá? Foi muito bom. Deixa eu ler aqui para vocês. Engraçado, eu não combinei com a dona Lúcia, mas nós duas pensamos na Cora Coralina, né? É a sinergia, porque ela é especial. Então, eu trouxe uma pequena parte de um poeminha dela falando: o tempo muito me ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes acreditar do que duvidar. Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Essa aula é para vocês que já estão há muito tempo nessa vida e que já caminharam bastante. Obrigada. Obrigado aí. Gostaria de agradecer muito a doutora Patrícia, a doutora Flávia, a equipe toda da Defensoria Pública que esteve presente. E gostaria especialmente de agradecer a cada um de vocês pelo empenho, pelo esforço e pelo interesse no assunto. Muito obrigado, em nome da presidente Solange Amaral.